Olá pessoal, dando sequência às aulas de Fisiologia Animal Comparada. Aqui é o professor Bernardo. Vamos iniciar hoje o tema de osmorregulação. Nesta aula de hoje vamos falar de alguns conceitos básicos relacionados com a osmorregulação e também com a adaptação à água doce, ou mecanismo da água doce. Então, a osmorregulação refere-se ao quê? A regulação de íons de água nos fluidos corpóreos dos animais. Qual a importância de fazer essa regulação? A grande maioria dos animais vivem em ambientes com concentrações de íons diferentes de seus fluidos corpóreos. Então, eles precisam regular. Muito bem, vamos começando com o meio aquático. Então, na água doce existem variações. Embora pareça ser tudo igual, né? Existem variações em termos de pH, variações em termos de dureza. Dureza refere-se a níveis de cálcio e magnésio, principalmente na água. E também a níveis de matéria orgânica, vamos ver daqui a pouco. Tem também a água do mar. A água do mar contém em torno de 32 a 35 gramas por litro de sais, dependendo do lugar. Também pode ser expressado através dessa unidade que está aqui, seria partes por mil. Não é ppm. ppm é partes por milhões. Seria em inglês, o pessoal usa vezes ppt, parts per thousand, ou seja, partes por mil. Bem, e também existe água salobra. Vocês poderão ver algumas pessoas comentando: peguei a água daquele poço, era salobra, aquele poço artesiano. Refere-se à água que tem uma certa quantidade de íons. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar mais uma mistura de água doce com água do mar. Então, seria a água que se encontra nos estuários. Seria uma água salobra. Não é nem salgada nem doce, mas é um intermediário. Essa mistura nos estuários vai variar com as chuvas, com o vento, de a favor ou contra, porte de rios, marés, tem várias variações. Ou seja, um estuário não tem sempre faixa definida de salinidade, varia muito de acordo com esses casos aí. Aqui temos alguns exemplos de concentrações de principais íons e milimolares em vários ambientes aquáticos. Certo? Não vou ficar detalhando um por um, depois vocês olhem com calma, só aqui para mostrar, por exemplo, aqui tem alguns rios que são mais ácidos, aqui um rio Negro no Amazonas, aqui alguns rios mais neutros aqui, na Holanda, aqui no rio Bacacaí. Aqui tem um lago no Japão, um lago vulcânico, pH extremamente ácido. Um lago aqui na Turquia tem um pH bem alcalino. Aqui o pH da água do mar. E aqui o Mar Morto, em Israel, tem esse pH levemente ácido. E vejam aqui a concentração de íons aqui na água doce geralmente é baixa. Aqui, por exemplo, no Rio Negro, é uma água extremamente pobre em íons. É praticamente uma água destilada. Certo? Mesmo em comparação com outros rios de água doce aqui. Vejam que esse lago aqui na Turquia, dizer que é de água doce é meio estranho, né? Porque na verdade ele é bastante salgado, a salinidade dele chega a 22 partes por mil. Né? A água do mar vem 35. Aqui os íons, certo? Na água do mar. E veja aqui o Mar Morto, em Israel, tem uma concentração extremamente alta de íons. Até não aparece aqui, mas tem boro também. Seria uma salinidade de 340 partes por mil. Certo? 10 vezes praticamente a água do mar. Quem já foi lá diz que ninguém afunda naquele mar. É difícil morrer afogado. Bem, os animais podem ser classificados em função da sobrevivência a mudanças de salinidade. Então aqui nós temos espécies eurialinas e externalinas. Euri seria amplo, externo é restrito. Então essas resistem a uma variação grande de salinidade. Por exemplo, daqui no Rio Grande do Sul nós temos o Paralixis dorminiano, uma espécie de linguado, e o Neo-Hélice granulata, que está aqui a foto, que é um caranguejo. Externalinas, como exemplo, cavalo marinho, e equinodermas em geral, são externalinas. E em função do controle da concentração corporal, é outro tipo de classificação. Nós poderemos ter animais que são osmoconformadores, ou seja, a concentração do seu corpo
vai variar de acordo com a concentração do meio, na água no caso, né? Então, o único vertebrado que tem de água, que vive na água é o Myxine, ciclostomado, que é ótimo conformador. Aqui outros exemplos, Equinoderma, Cnidária, existem outros animais, esses são alguns exemplos. E osmorreguladores. Animais de água doce, todos de água doce são osmorreguladores, porque nenhum animal de água doce vai ter concentração corporal igual a da água doce, porque a concentração da água doce é muito baixa. Tá? A maioria dos vertebrados, alguns crustáceos são osmorreguladores. Muito bem. Aqui tem algumas estratégias osmorreguladoras e ionorreguladoras de alguns animais aquáticos, certo? Então aqui nós vamos ver ao longo das aulas tudo isso aqui, certo? Aqui é um resumão que depois você pode olhar com calma se vocês quiserem aqui, certo? Então, isosmótico, mesma concentração do plasma com o meio ambiente. Hiperosmótico quer dizer o quê? Que o seu meio interno é mais concentrado do que o meio aquático. Tá? Aqui, ó, levemente hiperosmótico, hiposmótico, baixa concentração, menor do que do meio ambiente. Certo? Aqui tem várias, depois vocês podem olhar aqui se regulam os íons ou não. Certo? Muito bem. Aqui nós temos dois gráficos mostrando, de uma maneira assim, bastante rudimentar, como se comportaria um osmorregulador e um osmoconformador. Então aqui nós temos a concentração osmótica no meio ambiente, na água, e aqui a do sangue. Certo? Então vejam, aqui seria a variação que ocorreria se fosse igual no ambiente e no sangue, que é o que se vê aqui no osmoconformador. À medida que varia no meio ambiente, varia igual no fluido corpóreo do osmoconformador. Ele se conforma, vai seguindo a mesma coisa. No caso aqui do osmorregulador, ele mantém igual dentro dessa faixa aqui. Tá? Pode variar, ele mantém a concentração igual. Aqui tem um outro mostrando, digamos, algo mais real aqui, né? Mas temos aqui, ó, o mexilhão. Dentro dessa concentração aqui, ó, ele conforma, acompanha. E por que não aparece aqui? Porque aqui ele não sobrevive em concentrações mais baixas, ou concentrações mais altas, ele morre. Tá? Ele se conforma dentro dessa faixa, mas fora dessa faixa ele morre. Aqui nós temos também esses outros aqui que provavelmente morrem fora dessa faixa, né? Veja, isso aqui é um osmorregulador, mas veja que não fica tão retinho como nós vimos no gráfico anterior. E esse também tem aqui, ó, ele é regulador aqui, ó, e depois ele tende a se conformar. E dentro dessa faixa aqui, ele é um osmoconformador perfeito aqui, ó. Certo? E aqui ele mantém uma certa regulação, e aqui bem regulado. Tá? Então, o fato do animal poder sobreviver dentro de uma determinada faixa de salinidade não quer dizer que ele vai manter exatamente como está aqui. Certo? A mesma coisa do osmoconformador. Pode não ser exatamente em cima da linha, pode ser um pouquinho para o lado, mas vai ser osmoconformador igual. Certo? Muito bem, animais, osmorregulação especificamente na água doce. Então, os animais têm fluidos corpóreos mais concentrados que o meio em que vivem. Então, eles são hiperosmóticos em relação ao meio ambiente. Então, eles vão ter dois problemas básicos de osmorregulação, certo? Não estamos aqui entrando em problemas psicológicos, coisas semelhantes. São problemas de osmorregulação. Um deles é a entrada excessiva de água por osmose e outro a perda de íons por difusão, através da urina ou através das fezes. Qual é o trabalho osmorregulatório, então? Evitar a perda de íons ao máximo ou captar íons do meio e eliminar todo excesso de água ou evitar a entrada ao máximo possível. Esses são os trabalhos osmorregulatórios. Então aqui nós temos um esquema geral do fluxo de íons de água em peixes de água doce, certo? Mas nós podemos usar essa figura como uma representação mais ou menos do que acontece em vários outros animais. Então nós temos aqui em azul
Efluxo seria a saída, né? Ou excreção. Então aqui, ó, os animais tendem a perder íons, aqui seria a região das brânquias, está em íntimo contato com a água através da respiração, então tende a perder os íons através das brânquias. E aqui, ó, em verde, a entrada. Então o animal capta íons através das brânquias também, mas a água entra por osmose. O animal pode conseguir íons através da alimentação, e aí vão ser absorvidos aqui no trato digestório, certo? Aqui não está mostrando, materia estômago, intestino, absorção de íons. Aqui está representando os rins, que tentam captar o máximo possível de íons. A urina vai ser formada aqui no rim, ficar armazenada na bexiga urinária durante um certo tempo, onde há mais captação de íons. E aqui vai haver alguma perda de íons através da urina e bastante água. Os animais devem perder bastante água pela urina, porque a água está em excesso. Bem, como é que ocorre essa captação de íons? Ela pode ocorrer através da superfície corporal, já foi visto em anelídeos, moluscos, crustáceos, peixes e anfíbios. Crustáceos e peixes já se viu as brânquias para absorção de íons e há também de água por osmose. Aqui não está detalhado, mas certamente os outros animais também têm absorção de íons através das brânquias. A absorção intestinal e íons do alimento. E também das próprias secreções do trato digestório. Aqui está um exemplo mostrando 3 tipos diferentes de células existentes numa tilápia moçambicana adaptada à água doce. E aqui está como ionócitos nas brânquias. Certo? Vocês poderão encontrar também, se vocês olharem alguns livros, células de cloreto ou células ricas em mitocôndria. A mesma coisa. Tá? Então, aqui tem 3 tipos, certo? Aqui seria o sangue e aqui seria a água. Então haveria, digamos, funcionamento de vários sistemas de transporte na tentativa de captação de íons, tá, para dentro do animal. Não vou ficar detalhando aqui, porque isso varia de acordo com o animal. Essa aqui é uma espécie de peixe, outra espécie de peixe é diferente, pode ter um número diferente de ionócitos e assim por diante. Bem, e com relação à água? Então, animais de água doce têm secreção de muco para reduzir a permeabilidade do epitélio corporal. E apresentam urina diluída e abundante, aqui já foi visto já em várias dessas espécies aqui, dessas classes aqui. E no teleócitos, como mencionei, a bexiga urinária reabsorve íon, sódio e cloreto, e praticamente não reabsorve água, tá? Para diluir mais ainda a urina. Algumas considerações em relação ao pH. Então, se nós estamos falando, por exemplo, em tanques de cultivo de água doce, o pH varia diariamente, mais ou menos numa faixa de 6 a 8. Em águas salobras ou marinhas, as variações do pH são menores, porque existe bastante bicarbonato, que funciona como um tampão. Certo? Como é que é essa variação aqui, na água doce principalmente? Então, durante o dia, existem plantas ou algas que vão fazer a fotossíntese, e isso reduz o gás carbônico na água. Então, aqui nós temos essa equação aqui, gás carbônico mais água, ácido carbônico, bicarbonato e um hidrogênio, certo? Então, pode ir nessa direção aqui, ou pode ir nessa direção aqui, certo? Se diminui o gás carbônico, a tendência é a combinação de hidrogênio e bicarbonato e para ter o gás carbônico. E isso faz o quê? Diminui o hidrogênio disponível aqui. Então, o pH aumenta. À noite, sem fotossíntese, mas há a produção de gás carbônico, tanto para os animais como pelas plantas, aumenta o gás carbônico e diminui o pH. Tá? Hoje em dia, para quem está por dentro dessa parte da agricultura, existem vários cultivos que usam o mínimo de água e uma grande quantidade de animais dentro, né? É um cultivo com bioflocos. Certo? E nesse caso aqui, no cultivo com bioflocos, que esse biofloco é formado a partir, o pessoal coloca melado na água, coisa semelhante, formam vários... a água fica numa cor escura por causa do melado, ou por causa de glicose, ou coisa semelhante, e aí fica com nutrientes que podem ajudar a alimentar esses animais.
ou pelo menos degradar a matéria, os produtos de resíduos nitrogenados que eles excretam. Há constantemente uma diminuição do pH por uma redução da alcalinidade em função dos bioflocos e também aumento do gás carbônico. Deixa eu ver aqui, travou um pouco. Ah, perdão. Aqui nesse desenho é só para mostrar para vocês aqui um exemplo aqui. No Rio Grande do Sul foi feito aqui nesse trabalho uma avaliação de mais ou menos 5 anos, né, da variação do pH. Então, na média, vocês podem ver aqui, né, no desenho, ó, o pH ficou entre 6,5 e 7,5. Aqui tem pequena variação na cor aqui, ó. Agora, quais os valores mínimos que foram encontrados de pH? Chegou até, perdão, que valores máximos, 9,3, ó, em determinadas regiões aqui. Em outras nem tanto, ó, não mudou quase, mesmo ao longo de vários anos. E aqui o pH mínimo, e aqui nessa região aqui de Rio Grande também, ó, o pH chegou a 4,3. Então essa região aqui é uma região que variou bastante o pH, quanto que o resto aqui não variou muita coisa, mesmo considerando 5 anos. Bem, então o que pode levar a uma acidificação extrema da água doce, né? Então quando o solo contém cátions ácidos, por exemplo, alumínio ou pirita de ferro, né? Ou ainda ácido sulfúrico e hidroclórico de origem vulcânica, como o lago Usorico no Japão, que tem esse pH bem baixo aqui. E no Brasil e em várias regiões assim, existem regiões de águas pretas. Isso aqui é preto não é porque está poluído, é porque existem ácidos úmicos e públicos, são decorrentes da degradação da matéria orgânica. Então, na Amazonas, por exemplo, a degradação da floresta ali, né, natural, né, não é nada a ver com queimado, coisa parecida, né, ao longo do ciclo, com a chuva, leva toda essa matéria orgânica para a água e ela fica preta. Então, o pH... geralmente, na maioria dos rios, está em torno de 5,5, mas pode ficar, em alguns lugares, até 13,5, extremamente ácido. E no caso de alcalinização extrema, então podemos ter blooms de fitoplâncton ou de plantas aquáticas, ou seja, um aumento muito repentino, e aí tem uma fotossíntese muito alta durante o dia, uma redução do gás carbônico e o pH sobe bastante. Mas isso são coisas, digamos, efêmeras, transitórias. E os lugares onde tem um pH mais alto, constante, então, por exemplo, aqui Lagos Van, na Turquia, e o Lago Magadir, no Quênia, pH bastante alcalino, é porque tem níveis elevados de carbonatos. Aqui tem uma foto do Lago Magadir, vejam que nem se enxerga a água, tem uma camada de carbonato em cima. O pessoal que já foi lá diz que em algumas áreas pode passar de carro aqui, de tanto carbonato que tem. Mas obviamente chamar isso aqui de água doce não dá muito, né? Que nem nós mencionei lá no começo da aula, o Lago Van, salinidade de 22 partes por mil. Então não é bem uma água doce isso aqui. Bem, o que acontece nas águas ácidas e alcalinas? Geralmente é uma perda de íons pelas brânquias, né? E redução da entrada de íons nas brânquias. Né? Nos peixes, a sobrevivência a um pH ácido é mais ou menos em torno de pH 4 a 5. Tá? E em pH alcalino, entre 9 e 10 são os valores máximos que suportam. Aqui temos um lagostinho, Procambarus clark. Tá? Então, aqui ó, dentro nesse pH de 5,2, houve também redução da captação de íons. E no pH mais alto aqui, houve aumento da captação de cálcio. Tá? Então, no pH ácido, basicamente é a perda de íons para o meio ambiente. Aqui mais alguns exemplos de peixes, né? Qual é o máximo aqui que eles resistem. Ó. Então, o linguado aqui, numa salinidade 30 até um pH 5,2, o jundiá aqui em pH 4. E esse aqui, o Paraqueirodon xeurode, é um peixe que é encontrado no Rio Negro, que já tem uma água ácida. Então veja que ó, ele resiste até 13,5. Tá? Resiste bem mais.
Peixes que vivem em pH acima de 9, eles têm uma adaptação que está relacionada com a excreção de ureia. Nós vamos ver na aula de excreção que os animais que vivem em ambientes com bastante água, eles eliminam principalmente amônia. Com o pH muito alto, fica difícil do animal, no caso o peixe aqui, excretar amônia. Então, os que vivem em pH muito alto têm uma adaptação de transformar amônia em ureia para excretar. Aqui tem, por exemplo, esse ciprinídeo aqui, um peixe, né, que vive no Lago Van, e a capa sem escamas também. Vivem num ambiente bem alcalino, mas só se reproduz numa região um pouco mais neutra. E a tilápia do Lago Magadi, que é um dos poucos que vivem no Lago Magadi, vive e reproduz em pH 10. As águas duras, ou seja, tem alta dureza, alta quantidade de cálcio, há uma redução do problema de pHs extremos. O cálcio ajuda a sobreviver em ambientes muito ácidos ou muito alcalinos. E finalmente aqui na matéria orgânica dissolvida, então vejam aqui, isso aqui é na região onde há encontro das águas do rio Solimões, que é aqui uma água um pouco, digamos, mais clara, e a água escura do Rio Negro, para formar o rio Amazonas. Então, durante uns 2, 3 quilômetros, as águas têm densidade diferente, elas seguem juntas aqui. A gente consegue visualizar. Bem, a matéria orgânica dissolvida, então, em maior quantidade em rios e florestas e pântanos, e, de um modo geral, reduz o efeito da acidez em peixes amazônicos. Certo? Então, é isso que nós temos que ver para a parte de osmorregulação na água doce.